Pai querido que estás nos céus, nos ajoelhamos na Tua presença porque o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus no céu e na terra. O Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Nós estamos aqui porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Cremos nele. Cremos que Ele vive para interceder por nós. E em nome de Jesus pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada um que está aqui. E que o Senhor veja as mãos levantadas em busca de socorro, em busca de resposta, em busca de saúde, em busca de conforto, em busca de restauração. Que aqueles que estão caídos sejam levantados. Aqueles que estão desanimados sejam animados pela presença do Espírito Santo agora, na mente e no coração de cada um. Anima-nos, Pai, ergue-nos do chão, do desânimo, da depressão, dá-nos a cura em Jesus Cristo. Abençoa todos os que estão aqui, responde os pedidos de cada um e derrama o Espírito Santo sobre o estudo que faremos da Tua Palavra neste momento, em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Vocês todos estão acompanhando os noticiários de tudo o que aconteceu ali no Rio de Janeiro esta semana, cerca de 119 ou 120, 121 mortos. Eu assisti vídeos de mães dizendo: eu criei o meu filho no bom caminho, nós demos amor para os nossos filhos, nós demos comida, nunca faltou nada para ele, mas ele escolheu a bandidagem, ele escolheu o mau caminho. Eu lamento, mas realmente a escolha foi essa. Os pais não podem ser responsabilizados quando a criança cresce, se torna adulta e toma uma decisão errada. Os pais não podem ser responsabilizados, eles fizeram o melhor que puderam. Então, queridos, o problema da droga, o problema do tráfico, não existe somente no Rio. Existe em todas as partes do mundo, em todas as cidades, nas capitais e nos interiores. E nós, vocês, não estão isentos, não estão livres disso. Por isso é importante nós darmos tempo e muita atenção para as nossas famílias. Famílias bem estruturadas. Famílias onde o pai e a mãe estão juntos para educar e salvar os filhos. Famílias onde o pai e a mãe oram juntos e, se possível, marcam um dia de jejum por semana. Lembrem o que eu estou falando? Não é só orar, mas também marcar um dia de jejum por semana para a salvação dos filhos, salvação da família. Porque não é fácil salvar a família em meio a um mundo que está pervertido. Tudo está pervertido. A televisão está pervertida. A internet está impregnada de bruxaria, de assédios, de pornografia, de pedofilia. Então, meus queridos, nós, como pais, estamos enfrentando um mundo de pecados. É difícil educar hoje a nossa família nos caminhos de Deus e manter os filhos fiéis a Deus. Por isso, o nosso assunto hoje aqui, na Palavra de Deus, será família, como um projeto que nasceu na mente de Deus. Nasceu na mente de Deus o projeto da família. Deus nunca planejou que o ser humano fosse solitário, vivesse em solidão, porque não é bom viver em solidão. Quem está solteiro quer casar. Quem casa quer ter filhos, porque não quer ficar só com a esposa e o pai, esposa e o marido. Durante um mês, 1 ano, 2 anos, está tudo bem, mas eles querem as flores no jardim do lar. As flores no jardim do lar é a criancinha, é o filhinho. Então, queridos, Deus fez assim. O projeto da família nasceu na mente de quem? De Deus. Quando o comunismo foi instalado na Rússia, isso foi lá pelo ano de 1917 a 1920, quando o comunismo foi instalado na Rússia, eles aboliram Deus, aboliram a Bíblia, aboliram a família e aboliram o casamento. Deixou de existir casamento na Rússia, porque eles diziam que casamento era algo da burguesia, era algo da Bíblia, algo do cristianismo, e então eles proibiram o casamento. As pessoas não mais se casavam. E em 1920, Lenin, ele disse:
nós abolimos o casamento e a Rússia se tornou um bordel. O que é bordel? Uma casa de prostituição. A Rússia se tornou uma casa de prostituição porque aboliram o casamento. Depois eles se arrependeram disso e voltaram a instituir novamente o casamento. Porque o casamento é que salva a sociedade. A sociedade é resultado dos lares. Lares bem estruturados, uma sociedade bem estruturada. Não é a escola que forma o lar, é o lar que forma as escolas. Não é mesmo, Evinã? Se os lares forem bem estruturados, com pai, com mãe, que educam seus filhos, a escola será boa. Nós teremos alunos com disciplina, com educação, com honestidade, mas é o lar que prepara para a escola seus filhos, é o lar que prepara para o mundo os seus filhos. Portanto, Deus queria que o ser humano fosse feliz. Por isso ele planejou dar para Adão e Eva uma esposa. Deus olhou para Adão e Adão estava dando nome para os animais. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, ali estava Adão dando nome para os animais. Hoje, se você chama o cavalo de cavalo e o boi de boi e a cobra de cobra, você já parou para pensar, escuta, de onde veio esse nome? Quem que deu esse nome? Boi, cavalo, elefante, leão, leoa, tigre. O ateu, aquele que não crê em Deus, ele vai ficar sem resposta. Se você pergunta para a pessoa, escuta, como é que você chama esse animal? Esse é um leão. Por que um leão? Quem que deu o nome de leão para ele? Ah, não sei, você fala que não sabe, mas a Bíblia diz quem foi. E você diz que não crê na Bíblia? Se você não crê na Bíblia, então diga quem deu o nome de leão para o leão. A Bíblia diz que foi Adão. Abra a Bíblia aí, em Gênesis capítulo 2, veja aí o verso 20. Verso 20. Todos acharam? Leiam comigo. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então Adão estava dando nome para os animais, para as aves, e ele mesmo não tinha uma companheira. Está claro que Deus disse aí, no finalzinho do verso 20? Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Por isso o verso 18 diz assim, leia o verso 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Deus é que viu que Adão estava sozinho e precisava de uma companheira, uma auxiliadora que fosse capaz de ajudá-lo, auxiliá-lo. A mulher foi feita não para competir com o homem, mas para auxiliar e ajudar o homem. O casamento não é uma competição para ver quem é melhor. Não é uma competição para ver quem manda mais. Não. O casamento é uma união de ajuda mútua. É um ajudando o outro. Marido e mulher são diferentes em tudo. Nos dons e talentos também são diferentes. O marido precisa dos dons e talentos da mulher, que ele não tem, mas ela tem. E a mulher precisa dos dons e talentos e habilidades que Deus deu ao homem e que ela não tem. Eles se ajudam, eles se complementam. Queridos, um completa o outro. E que coisa linda é o casamento quando nós entendemos que é o plano de Deus e que Deus nos une um ao outro e nos torna uma só carne. Então não existe competição. Você, marido e mulher, vocês não são parentes. Vocês não são parentes. Vocês são uma só carne. E aqui diz agora, leia comigo, o capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler o verso 21. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Esta foi aqui a primeira anestesia, viu? Foi a primeira anestesia que foi dada, que o homem dormiu e dormiu pesado. Aqui diz que Deus fez com que o homem dormisse. E o verso 21 diz, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos
e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois deixam de ser dois e se tornam o quê? Uma só carne. Unidos. Não estão mais competindo. Não é um puxando para cá e outro puxando para lá. Não é o pai dizendo não e a mãe dizendo sim. Porque criança é esperta. Vai e pede para o pai diz não, aí ela corre para a mãe. E não conta que perguntou para o pai. A mãe não está sabendo que o pai já disse não. E então a criança corre para a mãe e pede a mesma coisa. E a mãe, sem saber que o pai disse não, a mãe diz o quê? Sim. Olha aqui, o casamento não pode ser assim. Um pai dizendo não e a mãe dizendo sim. Porque não é um contra o outro. É um a favor do outro. Quando o pai e a mãe perguntam para a criança, você já falou com seu pai? Já falei. O que ele disse? Ele disse não. Então eu também digo não. Apoiar a mãe, apoiar o pai. O pai e a mãe não podem entrar em desacordo na frente dos filhos. O pai e a mãe podem entrar em desacordo às portas fechadas, longe das crianças. A esposa pode falar para o marido, olha, você disse não, e eu também, para não contrariar você, eu também disse não, mas eu não concordo. Por que você proibiu uma coisa dessa? Conversa isso em particular, não na frente da criança. Se você conversar assim com o marido na frente da criança, você vai desautorizar, tirar a credibilidade do pai ou da mãe. Na frente da criança, vocês precisam ficar unidos. Em particular, você pode falar, olha, no caso da Leila e eu, quantas vezes eu surrei o Anderson, foi quem mais apanhou o Anderson. A Evelyn quase que não apanhou. O primeiro filho sempre apanha mais, não é? Porque a gente estava cheio de ideal. A gente é cheio de ideal, tem que ser daquele jeito que a gente está sonhando que seja. Então, a Leila muitas vezes me pegava em particular no quarto e disse, por que você bateu daquele jeito? Por que você bateu com força da forma como bateu? Não precisava. Você poderia ter falado com ele, conversado com ele, não precisava ter batido. Isso ela falava comigo em particular. Na frente do Anderson, ela não falava, para não tirar a minha autoridade. E eu reconhecia, realmente, eu não precisava ter batido. Eu exagerei, porque às vezes os pais exageram, tá certo? É uma coisa tão simples e os pais perdem a cabeça, perdem o controle e fazem e abusam, batendo ou espancando. Então, queridos, você marido, você esposa, vocês são uma só carne e devem se apoiar. Podem divergir um do outro em particular. Satanás odeia a família. Por isso ele criou homossexualismo, porque não existe família com homossexualismo. Vai nascer filho como? Como é que vai nascer filho? Um homem casado com um homem, uma mulher casada com uma mulher, vai nascer filho de que jeito? Não nasce. Aí a família deixa de existir. Mas Deus fez família, marido e esposa, para produzirem filhos. É isso que a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 1. Veja aí, Gênesis capítulo 1, verso 26. Leia comigo. Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea. É assim. Todos os casais, nos animais, é macho e fêmea. Nas aves, macho e fêmea. Homem e mulher. Para ter procriação. Isso é família. Homem e mulher os criou. Agora diz o verso 28. E Deus os abençoou. E lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Queridos, Deus fez o primeiro casamento, lá no Jardim do Éden. Por isso Satanás odeia o casamento,
porque veio de Deus e veio da semana da criação. Satanás quer destruir os casamentos. Deus quer construir os casamentos. Por isso nós vamos casar aqui todo mundo que pudermos casar. Vamos casar aqui o máximo que puder casar. Podemos fazer aqui casamentos assim de 5 casais, de 7 casais, 8 casais, uma festa só para todos. Casamento. Casamento é compromisso. Porque um homem e uma mulher se amam e querem viver juntos, então eles têm que fazer um compromisso. Dar segurança para as crianças que vão nascer naquele lar, para que a criança saiba, não, este é o meu pai, esta é a minha mãe. Eles são casados. Isso dá segurança para a criança. Quando as pessoas não querem se casar, é porque estão com um pé atrás. Ah, não sei. Você ama ou não ama? Não sei. Ah, não sabe, então não ama. Se alguém é perguntado, você ama ou não ama? Ele diz, não sei. Está dada a resposta. Não precisa falar mais nada. Não ama. Você não sabe se ama ou não? Quando você estiver namorando, antes de casar, fale para a menina, para a moça, eu não sei se eu amo você. Então, tchau. Você não sabe se me ama ou não? Tchau. Porque quando a pessoa ama, ela sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. Lógico que sabe que ama. E precisa se amar. Para viver junto, precisa se amar. Para você comer um saco de sal. Olha, comer um saco de sal com o seu marido, com a sua esposa, vai levar quanto tempo para comer um saco de sal? Hein? Muito tempo. Você não vai conseguir se você não amar, porque você tem que tolerar as diferenças, porque todos são diferentes, marido e esposa são diferentes, um gosta de sair passear, como a Leila. Às vezes a gente chega da cidade cansado, ela, vamos sair? Meu Senhor, acabei de chegar, estou morto de cansado e ela quer sair. Ela gosta de passear, eu não gosto de passear. Tem que chegar num acordo. Não é sempre sair passeando e não é sempre ficando em casa. Tem que haver o quê? Um meio termo. Tem que haver concessão. Queridos, uns gostam de dormir às 9, outros gostam de dormir meia-noite. Não. Então eu vou dormir, você fica aí. Não, isso não é casamento. Isso não é casamento. Casamento é ir para a cama junto. Você quer ficar até madrugada acordado? Então não case. Aí você pode ficar a noite toda acordado. Agora você quer casar? Então você tem que ir com a esposa para a cama. Ficar até de madrugada aonde? Na internet. Boba é a mulher que deixa o marido na internet. Eu tinha um amigo lá nos Estados Unidos que a esposa veio reclamar que ele ficava até madrugada na internet. Eu falei, você é boba. Você arrasta ele para a cama. Quando você for para a cama, ele não vai. Porque ele fala que fica dando estudo bíblico pela internet. Eu falei, não é estudo bíblico. Pode crer. Ele está usando a Bíblia para ter algum romance aí com alguém, mas não, ele está mentindo. Queridos, marido e esposa vão dormir juntos, acordam juntos, vão comer juntos, orar juntos ao se levantar de manhã, antes de deitar à noite, orando juntos. Você pode orar sozinho? Lógico que você pode orar sozinho, mas você tem que ter o seu momento de oração junto com a esposa, orando juntos pela salvação dos filhos. Quando Satanás vê o marido e a esposa orando juntos, ele pensa, esse lar aqui está fechado para mim. As brechas foram fechadas, eu não consigo entrar, porque o pai e a mãe estão orando juntos e os anjos cercam aquele lar, protegendo aquele lar. Mas se cada um sai por conta, o marido sai por trabalho sem orar, a esposa se levanta, não tem tempo para orar, a família está desprotegida. Satanás penetra nestas famílias e destrói as famílias. Queridos, Deus planejou o casamento para que nós salvemos nossos filhos e eduquemos nossos filhos para Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, diz aqui o verso 26. Você está vendo aí o verso 26? Capítulo 1 de Gênesis, verso 26 diz assim, façamos o homem, o ser humano, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados à imagem dos animais? Não, fomos criados à imagem de quem? De Deus.
É uma semelhança física, é uma semelhança intelectual, é uma semelhança espiritual, é uma semelhança emocional e é uma semelhança também de família. Ou você pensa que Deus é solidão? Deus é solidão ou Deus é família? Como é que chama a família divina? Pai, Filho, Espírito Santo. Família divina. Por isso nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Porque Deus não fez só Adão. Deus fez uma esposa para ele. E Deus mandou que eles procriassem para terem filhos. Família. Porque Deus é família. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em comum acordo. O Pai deu Jesus para morrer por você. Jesus morreu por você. E o Espírito Santo pega os méritos de Jesus e aplica na sua vida. O Espírito Santo convence você do pecado e atrai você para Jesus. Veja que o Pai não trabalhou sozinho. O Filho, Jesus não trabalhou sozinho. O Espírito Santo não trabalha sozinho. Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando para a salvação sua e minha. Trabalham unidos. Assim a família humana, pai e mãe e filhos precisam trabalhar unidos, puxando para o mesmo lado. E assim eles vão prosperar, vão ser abençoados. Queridos, quando o homem não se casa, ele não prospera. Mas quando eles se casam, eles começam a ter as poupanças, as reservas, e vão crescendo, e vão prosperando, vão construindo a sua casa, vão comprando o seu carro, vão prosperando, porque eles estão pensando no bem da esposa, está pensando no bem dos filhos, na educação dos filhos. Então existe o quê? Existe um sonho de educar a família, sustentar a família, preparar os filhos para fazer uma faculdade, para ser uma profissão de médico, de advogado ou de dentista. Os pais sonham com os filhos e eles investem nisso. Isto é família, quando pais trabalham juntos pela salvação dos seus filhos. Eu quero que você leia comigo agora o que está em Efésios. Abra lá no final da Bíblia. Lá no final da Bíblia existe a carta que Paulo escreveu para os Efésios. Efésios capítulo 5. Como deve funcionar o lar que Deus criou? O casamento que Deus criou, como é que deve funcionar? É o homem que manda e é a mulher que obedece? Ou é a mulher que manda e é o homem que obedece? É o machismo ou é o feminismo? O que tem que prevalecer na casa? É o machismo ou é o feminismo? Queridos, na Bíblia não existe o machismo e não existe o feminismo. Na Bíblia existem papéis diferentes, funções diferentes do homem e da mulher. O trabalho de um não é o trabalho do outro. Deus capacitou a mulher para certas funções que o homem não consegue desempenhar. Abra sua Bíblia em Efésios, então, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, vamos ver o verso 22 em diante. Verso 22. Esposas, estão lendo comigo? Mulheres, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. A mulher deve ser submissa ao marido, como é submissa ao Senhor. Como é que você é submissa ao Senhor? Na marra? Ou Deus dá o livre-arbítrio para você? Como é que Deus faz? Deus obriga você a ser submissa a Ele? Ou Deus dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolha para você escolher servir a Deus? Como é que Deus faz? Hein? Dá liberdade. Dá liberdade. Então, o serviço a Deus é por livre e espontânea vontade. A submissão da mulher ao marido é por livre e espontânea vontade. Não é forçada. É isso que está falando aqui. Como ao Senhor. Não é o marido dizendo, olha, o homem aqui sou eu, o macho sou eu mando, você obedece. Isso não é casamento. Isso não é casamento. Isso não é parceria. Porque marido e mulher, eles são parceiros. Não é um chefe e um empregado. Por isso está dizendo aqui, vamos ler de novo o verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao... Olha, se não fosse esta frasezinha, como ao Senhor, o marido podia exigir. Não, você vai se submeter a mim. Eu estou exigindo que você faça isso, você vai fazer, na marra. Mas esta frase, como ao Senhor, impede que o marido faça assim.
porque tem que ser uma submissão voluntária, espontânea. Por que a minha esposa se submete a mim? Porque eu a amo, eu faço bem para ela. Em resposta, ela faz aquilo que eu gosto. Estão entendendo como é o casamento? Eu faço o que agrada a minha esposa, demonstro amor, e ela, em resposta, também demonstra amor e submissão. Voluntária, não é forçado. Como ao Senhor. Jesus morreu por você, você se submete a Ele. O marido está disposto a morrer pela esposa, a esposa se submete a ele, porque ele está disposto a morrer por ela. Como é que você pode não se submeter a uma pessoa que morre no seu lugar? Estão percebendo que é algo espontâneo e voluntário? Como ao Senhor. Verso 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Viu? A Bíblia está dizendo que o marido é o cabeça, então a mulher tem que obedecer. Mas aqui está falando, não para aí, fala, como também Cristo é a cabeça da igreja. Jesus como cabeça da igreja, ele laçou você lá na sua casa e trouxe você amarrado e forçado para a igreja hoje? Ou você veio espontaneamente? Espontaneamente. Cristo é o cabeça da igreja, mas ele respeita você. Quando você não quer vir, você não vem. Entende? A liberdade de escolha existe. A esposa não pode ser forçada. O homem foi colocado como cabeça porque tem que ter um líder. O homem colocado como líder, mas ele não lidera sozinho, porque Cristo não lidera sozinho a igreja. Ele o atrai pelo amor. Você se submete a Jesus pelo amor. Por isso está dizendo aqui que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Estamos lendo o verso 23, né? Agora o verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Vê que ele compara sempre a submissão da mulher como sendo a submissão da igreja. Agora o verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo não morreu pela igreja? O marido tem que morrer pela esposa. Que tal? Não fica bem assim? Ah, mas Deus está pedindo para eu ser submissa ao meu marido? Sim, mas Ele também está pedindo para que o marido morra por você. Quando o marido está disposto a morrer pela esposa, existe algum perigo da esposa se submeter a esse marido? Não, porque ele dá a vida por ela. Ele não vai cometer feminicídio, porque todo dia você liga a televisão, tem feminicídio. Homem matando mulher. Isso não é amor. Ah, ele matou por amor. Não, ninguém mata por amor, não. Por isso merece cadeia mesmo. Merece ficar lá na cadeia, pagando seus 30 ou 40 anos. Não importa. Porque ele abusou da mulher, ele matou a mulher, ele tem que pagar o preço. Queridos, por amor você submete. A Bíblia diz que Jesus Cristo respeita a sua igreja. Ele não força. Por isso diz aqui o capítulo 5, verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua própria esposa. Quem ama não mata. Quem ama não abusa. Quem ama não bate. Quando você vê o rosto de algumas mulheres que foram soqueadas, batidas pelo marido, que vergonha, que escândalo, esses maridos batendo em mulher. Por que ele não vai bater num homem? Por que ele não pega um homem para bater num homem? Agora você é covarde, vai bater numa mulher, quebrar o rosto da mulher, como essa semana eu vi, o rosto dela todo quebrado. Queridos, quem ama não bate, quem ama dá a vida pela pessoa amada, mas não tira a vida dela. Está claro isso, irmãos? Por isso Deus criou a família, para marido amar a esposa e, se possível for, até morrer por ela. É o que nós estamos lendo em Efésios 5, verso 25. Leia comigo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora veja, verso 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Quando casa, quer casa. Por isso diz aqui, o homem deixa seu pai e sua mãe.
Porque enquanto você estiver morando com alguém, você não manda na casa. Nem o marido nem a esposa mandam, porque eles estão morando na casa de alguém. Você precisa ter a sua casa, onde você é o marido e ela é a esposa. Esse é o lar. Por isso a Bíblia diz que o homem deixa o seu pai e deixa a sua mãe e constrói a sua casinha para viverem juntos, para criarem os seus filhos. E se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, verso 33. No entanto, leiam comigo. Também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. A mulher se sente realizada quando ela se sente amada. Presta atenção, maridos. Eu dou presentes para minha mulher, eu dou isso, eu dou aquilo. Não. Tudo isso está bonito. Mas lembre-se que o importante para a mulher é se sentir amada. Se você é bruto, se você é rude, se você não é cortês e amável com a esposa, se ela não sabe se você a ama ou não, porque você nunca falou, ela já sabe que eu amo. Não. Tem marido que fala, minha esposa já sabe que eu amo. Eu pergunto, você sabe? Ela diz, não, eu não sei não. Ele nunca falou, eu não sou adivinha, eu não vou adivinhar, ele nunca falou que me ama. E tem marido que fala, não, mas no dia do casamento, diante do altar, eu falei que eu amo. Meu querido, você falou uma vez na vida, você tem que repetir todos os dias. A Leila faz questão de perguntar para mim, você me ama? Ela me pergunta, até hoje, de quem eu sou? E se eu fico quieto, ela pergunta de novo, de quem eu sou? Minha. E de quem você é? Seu. A mulher quer ter certeza de que é amada. Essa mulher é vitoriosa, porque ela está com energia, ela tem saúde. Abrace a sua esposa, porque o abraço evita comprar remédio. 3 abraços por dia evita comprar remédio na farmácia, porque ela vai se sentir bem. Tem mulheres que vivem doentes porque não são amadas. E queridos, o homem, você não precisa dizer para ele que ama, porque Deus fez o homem diferente. O homem não quer que você fique falando para ele, eu te amo, eu te amo. Você pode falar, logicamente, porque a mulher fala. Mas o que mais importa para o homem é ser respeitado. O mais importante para a mulher é ser amada. E para o homem é ser respeitado. Respeite o seu marido. Por isso está aqui, olha. Você viu aí esse último verso? O capítulo 5 e o verso 31? Como é que termina o verso 31? E que a esposa o quê? O que diz o finalzinho do verso 31? E a esposa respeite o marido. Que o marido precisa de respeito. Se ele não for respeitado em casa pela esposa, ele vai ser um marido fracassado. A autoestima dele, vai estar lá embaixo. Você levanta a autoestima do marido quando você respeita o marido. Quando a mãe diz assim para os filhos, nós vamos esperar o papai chegar para decidir. Não vamos tomar decisão sem o papai chegar. Isso é o quê? Respeito. Tem coisas que a mulher pode decidir sozinha, mas em respeito ao marido, ela diz, vamos esperar. Vamos esperar. O homem precisa ser respeitado. E a mulher precisa ser o quê? Amada. E a criança precisa ser educada. Capítulo 6 agora. Capítulo 6 aí. Efésios, capítulo 6, verso 1. Verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. O que Deus está mandando? O quê? Obedeça. Qual o dever dos filhos? Obedecer. Existe essa palavra obedecer no Estatuto da Criança? Alguém aqui já leu o Estatuto da Criança? Pode ler. Você não vai encontrar essa palavra obediência no Estatuto da Criança. O Estatuto da Criança fala dos direitos dela, mas não fala dos deveres, que é obedecer, e depois obedecer, e depois obedecer. Obediência, a responsabilidade das crianças é obediência aos pais. E os pais, educá-la, alimentá-la, cuidar dela. E ela, a criança, obediência. Aqui Deus está dizendo, filhos, Deus está dizendo, filhos, obedeçam aos seus pais. É por falta de obediência que o mundo está destruído.
Os lares são destruídos. Falta de obediência. E aí, verso 2, leia o capítulo 6, verso 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E agora, qual é o dever dos pais? Verso 4. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Não fique provocando a criança. Porque a criança perde o controle e aí o pai quer bater, porque ela faltou com respeito. Mas ele ficou o quê? Provocando, até que a criança fica nervosa e fala uma palavra, e aí o pai quer bater, porque ele provocou a criança. Por isso está aí o dever dos pais. Verso 4. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Meu querido pai, minha querida mãe, a criança, para ser feliz, precisa aprender a obedecer. A criança, para ser feliz, precisa aprender limites. Até aqui, sim. Daqui para frente, não. Você vai dormir às 7h30, estourando 8. E depois, queira ou não queira, vai para a cama. Meu filho dizia, minha criança, quando o Anderson era criança, ele dizia, eu não estou com sono. Mas não tem problema, deita sem sono mesmo. Tá? Ah, mas eu não vou dormir. Fique acordado. Tá? Deita aí, fica com o olhinho acordado, mas fica aí. De repente ele estava dormindo. Ia para a cama. O pai não pergunta, que horas que você quer dormir? A criança sabe a hora que ela deve dormir? Não. Os pais não perguntam para a criança, o que você quer comer? Criança sabe o que ela deve comer? Não. Criança só quer doce, pirulito, chocolate, só isso. Bolacha. Não quer comida de verdade. Então, os pais decidem o que a criança vai comer e beber. Os pais decidem a hora que ela vai dormir. E tem pais que dizem, tem mães que falam, a hora que eu vou dormir, minha criança vai junto. Mas ela vai dormir 11 da noite. Mas a criança já deveria estar deitada desde as 7h30, o máximo 8 horas. Porque a criança precisa dormir muito mais do que o adulto, porque ela está em fase de crescimento. Criança precisa de limites. Criança, para ser feliz, precisa aprender a ouvir não. Ela precisa aprender a ouvir não. Ah, vai bater o pé, vai se jogar no chão, mas não é não. Nunca ceda. Uma vez que você pai, você mãe, você disse não, segure e sustente o não. Pense antes de falar o não, porque você vai ter que sustentar o não. Está cheio de pais que dizem não, e depois o filho começa a chorar, tá bom, tá. Então, só dessa vez. Pronto, destruiu. A próxima vez que você disser não, ele vai chorar de novo, porque ele sabe que você vai ceder. Pense antes de falar o não, e quando falar, sustente o não. É difícil sustentar o não, não é? Mas a criança precisa aprender a ouvir o não. Criança, para ser feliz, precisa aprender a comer e beber o que é saudável. Criança, para ser feliz, precisa dormir cedo e acordar cedo. Criança, para ser feliz, não pode ter smartphone, iPhone, acesso à internet. A internet não educa o seu filho, destrói a vida do seu filho. Porque na internet, sem você saber, aparecem cenas de nudez, de homem pelado, de mulher pelada, de sexo, de pornografia, de assédios. Sem você saber, pode ter um marmanjão aí do outro lado, falando com seu filho, com a sua filha, conversando como se fosse uma criança da idade dela, e na realidade é um marmanjão que está... Queridos, a internet está podre. Criança, para ser feliz, não pode ter na sua mão a internet, porque a internet é uma podridão. Antigamente, os pais falavam, onde estão seus filhos? Estão seguros em casa. Antigamente, há mais de 50 anos atrás, o pai podia falar, estão seguros em casa. Hoje, o pai e a mãe não podem mais falar, meus filhos estão seguros em casa, porque a internet está dentro de casa. E ele pode estar se prostituindo com sexo virtual, tirando foto do seu corpo e mandando pelo mundo afora. Essas fotos caem na internet e são exploradas, tudo dentro de um quarto fechado. E às vezes o pai e a mãe estão dormindo, achando que os filhos estão dormindo. Sejam espertos, porque muitas crianças fingem que estão dormindo e os pais dormem e elas continuam aonde? Na internet. Queridos, nós precisamos vigiar
Quer fazer uma coisa inteligente? Desliga a internet. A minha filha, quando ela vai dormir, ela desliga a internet. Quando eu estou na casa dela e eu estou trabalhando na internet, é um problema. Filha, não desliga porque eu estou trabalhando, mas eu estou indo dormir. Eu vou dormir e desligo, porque aí nem o marido tem internet, nem os filhos têm internet, nem ninguém tem internet na casa. Porque se a casa tem internet e você vai dormir, quem pode dizer para você que os filhos estão dormindo? Alguém dorme com a internet na mão? Não dorme. Entra a madrugada dentro. Depois, no outro dia, está dormindo na sala de aula. Não aprende nada na sala de aula porque passou a noite acordado. Criança feliz precisa não ter o iPhone, não ter o smartphone, não ter a internet. Isso não traz inteligência para a criança. Criança, para ser feliz, não pode ficar exposta aos assédios. Pedofilia. Sabe o que é pedofilia? Quando adultos abusam de crianças. A pergunta é assim: sabe onde acontece a maioria dos abusos de crianças? Sabe onde acontece? Não é na rua, dentro de casa. Eu deixei meu filho com fulano, eu deixei meu filho com a fulana. O meu filho foi dormir na casa do fulano. Você não está no céu, meu irmão. Você não está no céu, você está no mundo de pecados. E você tem que vigiar e orar. Nossos filhos não iam dormir na casa de ninguém, de jeito nenhum. Queridos, nós precisamos vigiar os nossos filhos, ver se estão dormindo mesmo, entendem? E não deixar os filhos nas mãos de outras pessoas. Mas eu confio. Avô abusa de neta. Padrastos abusam de afilhado. Está cheio de casos. Queridos, nós precisamos vigiar. Como pais, nós queremos salvar os nossos filhos, vamos protegê-los. Você pai, você mãe, vocês oram, vocês jejuam pelas crianças e vocês vigiam. Para salvar a sua família, você precisa vigiar as amizades. Quem são os amigos do seu filho? Onde ele está? Você sabe onde está o seu filho? Ele está por aí. Por aí não diz nada. Por aí não diz nada. Veja, consulte o telefone, se ele tem telefone, leia as conversas que estão ali. Com quem ele está conversando? Veja, não deixe seu filho dormir fora de casa. Cuide do que acontece dentro da sua casa. Decida salvar a sua família, custe o que custar. Susana Wesley, esposa de Samuel Wesley, teve 19 filhos. 19 filhos. 9 morreram ainda bem pequenininhos, ficaram 10. Ela dedicava 1 hora de oração e estudo da Bíblia por dia. As 10 crianças sabiam que naquela hora a mãe estava lendo, estudando a Bíblia e orando. Eles ficavam em silêncio, porque sabiam que a mãe estava todos os dias 1 hora de oração e estudo da Bíblia. E as crianças sabiam que aquilo era sagrado para ela. Mas ela educou os seus filhos. Um dos filhos dela foi John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista. O outro filho dela foi Charles Wesley, que compôs muitos hinos que nós cantamos até hoje. Queridos, se ela tinha 19 filhos, sobreviveram 10 filhos, e ela tinha tempo para dedicar 1 hora por dia para a oração, para o estudo da Bíblia, é porque você que tem 1 ou 2 ou 3, você também pode dedicar tempo para a oração, estudo da Bíblia, com a sua família. Salvar as nossas famílias, custe o quê? Custar. Levando nossas famílias para o céu. Você quer aceitar esse desafio? Quero ver a mão daqueles que querem aceitar esse desafio. Salvar a família, custe o que custar. Levar nossos filhos para o céu. Fique em pé. Vamos orar nesse momento. Mantenha a mão levantada e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, o Senhor nos deu famílias, maridos, esposas e filhos. Queremos salvar nossas famílias, pelo sangue de Jesus. Queremos dedicar tempo para a oração e também para jejum. Nós queremos vigiar, nós queremos educar, nós queremos preparar nossos filhos para o Senhor, como Maria educou Jesus, como Isabel educou seu filho João Batista.
Pai querido, dá força e sabedoria para cada mãe, cada pai, educarmos juntos nossos filhos para o céu. Dá-nos a tua bênção, derrama sobre nós o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém. Amém. Que Deus te abençoe.